Bom que você clicou nesse vídeo. Aqui eu vou ser totalmente sincero sobre a minha trajetória para aprovação em medicina e eu quero conversar ser humano para ser humano aqui, de pessoa para pessoa. Eu estudei para ser aprovado em medicina durante o ano de 2020, né, e 2021. E aí, dentro desse ano, aconteceu uma coisa super importante na minha vida que me fez escolher a faculdade de medicina e escolher ser médico, né? E aí eu vou contar para você como é que foi isso tudo. Eu sempre fui muito ligado ao meu avô, né? Durante toda a minha infância, eu passei boa parte da minha infância na casa dele, né? Ele morava junto com a minha avó e meus pais iam trabalhar e me deixavam lá de manhã. E como meu avô era autônomo, ele era engenheiro civil autônomo, ele ficava pela cidade e não tinha uma rotina muito fixa, né? Ficava entre as obras e tal, então eu andava com ele. A gente saía pela rua e a gente foi criando uma relação muito próxima. Então eu era muito apegado ao meu avô, muito. Era aquela relação bem afetiva e bem próxima. Então ele me ensinava muita coisa sobre matemática, sobre tudo da vida. Eu aprendi com ele, basicamente, né? Tem várias histórias bonitas pra eu contar aqui sobre ele, mas acho que eu vou querer fazer um vídeo dedicado a isso. Mas acontece que em 2020, quando teve a pandemia, né, eu tava no meu terceiro ano do colégio, né? Que é quando a gente faz o vestibular pra valer. Era o meu último ano do ensino médio. E entrou a pandemia, como a gente sabe, né? Em março. E lá pra maio, na verdade, no final de abril, maio, o meu avô contraiu o Covid-19. Ficou internado um mês praticamente, lutando ali contra a vida, né? Lutando contra a morte, enfim. E no dia 3 de junho, que é um dia antes do meu aniversário, ele veio a falecer, né? Isso foi uma transformação gigante na minha família, na minha vida, porque ele era aquela pessoa que a gente se reunia na casa dele no domingo, sabe? Fazia o almoço familiar lá. Era a união de toda a família acontecer na casa dele. Então, assim, foi uma perda imensa. E meio que do nada. Meu avô era novo, tinha 60 anos, né? Tinha algumas comorbidades, né? Ele foi fumante por muitos anos, né? Era um ex-tabagista, então isso também era uma complicação. Provavelmente tinha algum grau de DPOC, então algumas coisas não facilitaram nesse momento. Mas, no dia 4 de junho, que foi meu aniversário de 17 anos, eu passei no cemitério. Não teve funeral, foi com o caixão fechado, que era Covid, né? Então, assim, foi muito difícil, foi um dia marcante, um dia que eu não vou esquecer jamais e mudou minha vida. Eu saí daquele dia decidido a fazer medicina, a querer saber o que aconteceu, né? Porque a gente passou todo momento da internação, sem entender nada. Na minha família não tem ninguém da área da saúde, a gente não conseguia se comunicar bem com o hospital. Então, assim, foi um momento muito traumático. E a partir daquele momento eu decidi que eu queria entender o que tinha acontecido e entender tudo isso. Porque chegavam as notícias e eu não sabia o que era, não sabia do que se tratava, aquelas palavras, aquilo tudo. Isso me deixava, assim, terrível por dentro. Porque, poxa, eu sempre fui uma pessoa que estudei, sempre li muito e, poxa, tinha algo que eu não entendia, era algo que estava afetando a minha família. Eu tava com sede de transformação, sabe? Nesse sentido. E sofrendo com aquilo tudo, com aquele luto, eu botei a cara mesmo, falei, nossa, eu vou estudar tudo que eu posso para ser aprovado em medicina, porque eu tenho que fazer a faculdade federal, minha família não tem dinheiro para pagar. A faculdade particular de medicina é absurdamente cara e eu queria muito acessar esse conhecimento, eu queria muito progredir dessa maneira, além de vislumbrar uma estabilidade financeira nessa profissão, né? A gente sabe que o mercado está ficando cada vez mais difícil, pelo menos é isso que muitos falam pela internet, mas de certa maneira ainda é uma profissão bem estável nesse sentido. Bom, aí eu tinha que estudar, né? Fiquei estudando em casa, o meu colégio tinha as aulas online, mas eu meio que deixei isso de lado e fui estudando por conta própria. Assisti as aulas do colégio pela manhã e comecei a pesquisar alguns cursinhos. Comecei no Descomplica, não me adaptei muito, confesso que não gostei do curso e logo parei de assistir, saí e tal, fui buscando outras coisas. Descobri o Ferreto, descobri o curso do Jubilu, que na época era o Biologia Total ainda, não se chamava Prova Total ainda. E eu assinei, né? Assinei a Prova Total e assim, foi o que me deu uma direção, sabe? Eu vi que, poxa, eu poderia estudar de outra maneira, tinha um estudo de alto desempenho, que eu não gosto muito dessas expressões, tá? De alto desempenho e tudo mais, mas eu descobri que tinha um outro caminho que eu podia seguir. E aí fui vendo a Prova Total todo. E aí a minha estratégia era assistir todas as aulas. Eu assistia todas as aulas, de todos os blocos, sabe? Eu tinha tempo, eu tava o dia inteiro trancado em casa e tentando vencer um luto. Então tudo que eu queria era uma fuga da realidade. Então eu assisti tudo e com muito afinco, porque eu, sei lá, eu não queria participar do que estava acontecendo lá de fora.
E eu queria muito passar, porque eu queria muito entender o que tinha acontecido, né? E aí fiz a prova total, fiquei fazendo o curso todo. E a minha estratégia era basicamente o quê? Pela manhã, juntamente com minha aula do colégio, eu às vezes pausava, saía do Meet, não sei, e assistia as aulas na prova total. Botava no 2x, abria uma aba do bloco de notas, uma aba da prova total, ia vendo as aulas e ia anotando do lado. O único caderno que eu fiz manuscrito foi de física, química e matemática. Biologia foi todo escrito também. Bom, fiz isso, né? Fui assistindo todas as aulas assim. E a minha estratégia era basicamente terminar as matérias antes para conseguir ficar fazendo prova antiga. Então, sociologia eu terminei em um mês praticamente. Porque eram poucas aulas, a matéria é relativamente curta e eu assisti tudo. Depois fiquei só revisando. E minha revisão era por provas antigas. Filosofia. Assisti tudo, escrevi tudo, né? Tenho vários e-books. Eles não estão disponibilizados para venda porque eu nem ajeitei muito, mas eu posso até fazer isso se vocês quiserem. Ajeitei tudo, li tudo, né? Estudei tudo. Depois fiquei com tempo livre na grade para treinar matemática, física, química, tudo que tem direito. E ali, cara, vencendo o luto dessa maneira, né? Passando pelo luto, né? Acho que não tem como vencer o luto, mas enfim. Passando pelo luto ali, estudando muito, eu cresci bastante, assim, em várias maneiras. Porque, cara, sendo bem sincero, antes de isso tudo acontecer, eu era adolescente ali, uma mentalidade um pouco mais infantil, e depois eu tive que amadurecer muito rápido, né? Vendo a minha família sofrer. Então, cara, estudei muito, e aí chegou o Enem. O Enem de 2020, que foi realizado em janeiro de 2021. Eu tava muito preparado, muito, muito mesmo. Eu tinha feito tudo isso, eu tinha feito todas as provas antigas, desde 2008 até 2019, né? Eu tenho que contar um pouco mais sobre isso, que eu fazia as provas antigas na parte da tarde e não fazia a prova inteira, fazia por áreas. Então, uma segunda-feira, por exemplo, eu pegava 45 questões de matemática, fazia sem cronômetro durante a tarde toda. Ia destrinchando cada questão. As questões mais fáceis eu fazia, corrigia, fé em Deus. As outras, ia pouco a pouco destrinchando, vendo os padrões, enfim. O meu estudo foi praticamente fazer provas antigas várias vezes. E zerar a prova total. Beleza. Bom, fiz isso com as provas antigas, como disse pra vocês, e chegou o Enem de 2020, em janeiro de 2021. Eu tava muito preparado, eu tinha estudado muito pra fugir de toda essa situação que eu disse pra vocês. Eu fui muito bem nesse Enem, eu acertei 148 questões e tirei 940 na redação. Tem as notas, eu vou tentar colocar aqui do lado, não sei qual lado, mas vou botar aí na tela. E eu fiquei com uma média de 793,08 na faculdade que eu queria, que era a UF aqui, e 796 de aritmética. Se eu não me engano, era isso, tá? Depois faz as contas aí. O peso na UF, inclusive, mudou do ano que eu fui aprovado para esse ano aí. Mas enfim. Não fui aprovado por décimos. Faltou décimos para ser aprovado em medicina com essa nota. Fiquei na esperança ainda de passar no segundo semestre. Então, de janeiro até julho, agosto, basicamente, eu não estudei pro Enem. E eu vou explicar o porquê. Com essa nota, eu coloquei engenharia química na UFRJ e fui aprovado em segundo lugar. Fiz um ano de engenharia química lá. E na metade do ano comecei a estudar para o Enem de novo, porque eu vi que não tinha passado no segundo semestre também. Mas calma, calma. É, nisso que eu não passei, eu falei assim, cara, eu não quero contar para ninguém que eu tô tentando fazer medicina, e esse é um ponto importante, eu não contei para ninguém. Mesmo quando eu tava estudando muito, não abri minha boca, nem pra minha família, que eu tava tentando passar pra medicina. Não contei isso pra ninguém. É, fui estudando tudo, durante esse ano todo, sem falar pra ninguém, depois de janeiro eu não passei, e de janeiro a julho eu achei que ia passar, então eu fiquei fazendo minha faculdade de engenharia química, que era toda online. E a minha família super feliz que eu tinha passado, em segundo lugar, não sei o que, todo mundo elogiando, e me esqueceram, né? Tipo assim, pô, ele já tá na faculdade, é isso, vida caminhada. Eu não, eu tava podre por dentro, né? Porque tinha faltado décimos pra ser aprovado em medicina direto do terceiro ano. Aí, aí o que que eu fiz? De janeiro a julho sofrendo, de angústia, uma ansiedade terrível. Em julho eu falei assim, não, tem que voltar, porque a prova era em novembro. Aí voltei só fazendo prova antiga, só fazendo prova antiga. E aí peguei alguns cursos pontuais. O de redação do Profim, que hoje é meu parceiro do perfil no TikTok, ele patrocina a gente lá. E, poxa, isso é uma coisa maravilhosa. Tipo, é o curso que eu fiz pra passar. Hoje eu posso falar dele e ele me paga, enfim. Coisa muito linda, né? Muito maneiro. Aí fiz o curso dele e o curso do Fredão, de matemática.
tá? Era cálculo mental, o curso que eu fiz, e o do Enem, que tinha um exercício do Enem semanais. Outro curso também maravilhoso. Se um dia ele acabar vendo meu conteúdo, eu tenho interesse em fazer parceria com você. Eu quero falar muito de você porque você é muito bom. O Fredão é maravilhoso também. E o Profinho nem se fala. Dois caras sensacionais, sensacionais. Só pra você ter ideia, o Profinho fez o Enem, foi aprovado em medicina, porque ele queria provar pros alunos que dava. O Profinho não, o Fredão, né? Foi aprovado em medicina. E o Profinho fez a mesma coisa. Foi lá fazer redação, tirou 1000. Pra provar que o método dele funcionava. Enfim, dois caras, assim, fora da curva. Bom, que bom que eu encontrei eles. Fiz esses dois cursos nessa segunda etapa que eu tava estudando pro Enem, né? De julho a novembro. E muita prova antiga. Refiz todas, tá? Eu já tinha feito no ano passado, mas julho eu tinha esquecido já muita coisa. Aí refiz tudo de novo. Aí eu ralei, tá? Aí era maluquice, porque eu estudava, não conseguia dormir direito. Ficava vendo post-it, uma ansiedade maluca. Falei, meu Deus, eu não passei por décimos. Eu tô muito perto, cara. As pessoas estudam anos pra isso e eu tô muito perto. E eu queria trazer essa alegria pra minha família, sabe? Mostrar que eu aprendi com isso tudo e a gente vai voltar a ser feliz de novo. Bom, eu estudei muito e, chegando no Enem, fui muito bem, né? Acertei 153 questões, 980 na redação, essa nota aí, e fui aprovado na Universidade Federal Fluminense, que é onde hoje eu faço faculdade de medicina. Então, essa é a minha história até aqui. E tem muitos outros mini detalhes para contar. E eu espero produzir isso tudo aqui no YouTube e também montar depois uma assinatura pra gente. Porque, poxa, é legal monetizar com isso, né? Eu tô precisando ganhar um dinheirinho pra investir aqui no canal. Enfim, mas eu espero que você tenha gostado de ouvir minha trajetória na aprovação. É um vídeo mais seco, um vídeo mais humano. Saiba que foi muito sofrido, não teve nada de romântico. Sofri fazendo os resumos, que não era resumo, era digitado, bloco de notas, ansiedade, dormia mal. Enfim, né? É muita coisa. Você aprende muita coisa, você cria uma casca muito boa de estudos fazendo isso, né? Estudando para um concurso difícil. Mas enfim, espero ter inspirado você. Se você está passando por alguma coisa difícil, saiba que tem um caminho, tem uma saída, se esforce. Sem papo aqui de coach. Sem papo de coach, eu tava sofrendo muito, eu tava estudando e chorando praticamente. Depois que tudo aconteceu, eu fiquei praticamente um mês ali sem me mexer direito, né? Sem querer fazer nada. Então assim, sem papinho de querer. Mas foi dureza e consegui passar por isso. Tenho certeza que o apoio da minha família foi muito importante para isso. Mesmo eles sofrendo, estavam ali cuidando de mim. Enfim, minha mãe segurou todas as pontas. Foi, assim, fenomenal. E hoje eu posso contar essa história mais tranquilo, mais feliz. Hoje eu tô no 7º período de medicina. Passei da metade da faculdade, né? Enfim, muito aprendizado, muita coisa boa. E um futuro muito lindo espera a gente, né? Eu espero, assim eu espero, né? A gente sempre espera o melhor. Eu espero o melhor da vida, a gente não, você não sei. Eu sou mais otimista quanto à vida. E eu espero que você seja também aqui vendo o canal e vendo minhas coisas. Eu espero que eu tenha te inspirado. Então é isso. Grande abraço, até o próximo vídeo. Assiste aí os vlogs que tem aí. Acho que você vai ficar muito feliz também de ver minha trajetória. É isso, tá? Beijo.